Vou hoje aqui apresentar a doutrina pré-tribulacionista. Será que a igreja passará pela grande tribulação segundo essa visão? Ou não? Nos acompanhe aí para você aprender mais da palavra de Deus. Tema bastante discutido entre muitos teólogos. A igreja passará pela grande tribulação ou não passará pela grande tribulação? De acordo com o tema mais usado, que acredita que a grande tribulação, a igreja não passará por ela, se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde Jesus ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, em algumas traduções, da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então esse é o tema, o texto base que os evangélicos usam, né, o povo evangélico, nós, usa para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. E hoje eu estarei aqui abordando, não estarei defendendo nenhum lado, estarei apenas trazendo a doutrina pré-tribulacionista, tá bom? Sem ainda me posicionar em que teoria eu defendo, mas vamos aqui para alguns argumentos pré-tribulacionistas. Primeiro, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu vou dar só um versículo base aqui, para que nós venhamos entender o que vai acontecer nesse período, certo? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, um dos versículos utilizados para explicar o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Outro texto muito utilizado se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54, onde Paulo ele diz da seguinte maneira: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse é o segundo texto que os pré-tribulacionistas defendem, que a igreja não passará pela grande tribulação, estará isenta. E você, neste momento agora, está gostando do vídeo, já deixa o teu like, não se esquece. Primeiro, eu citei Apocalipse 3:10, segundo, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e agora 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Certo? Outra passagem que os pré-tribulacionistas sempre citam é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, onde Paulo ele diz da seguinte maneira: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura ou futura. Em outro ponto de vista, nós podemos dizer que os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, porque segundo a visão, somente Israel passará pela grande tribulação pelo motivo de Deus querer restaurar Israel a ser o seu povo novamente escolhido por ele. Então, antes de a grande tribulação, que o foco é Israel, durante os 7 anos de grande tribulação, a igreja será arrebatada antes, assim para o cumprimento da promessa que está também em João capítulo 14, versículo 1 em diante. Então, a igreja não passará pela grande tribulação nesse aspecto, porque a grande tribulação é envolvendo Israel para ser salvo. Tá bom. E você, o que você acha? Será que a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Não sei. Outro motivo é Mateus capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 13, Jesus ele fala do princípio de dores, e no princípio de dores a igreja estará, mas após o princípio de dores terminar, o arrebatamento acontecerá. Vai ser num piscar de olhos,
vai ser rápido, vai ser secreto, ninguém vai perceber. Porque os pré-tribulacionistas acreditam nisso. A segunda vinda de Cristo é baseada em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento secreto da igreja e a segunda fase, a vinda em glória. A primeira fase, que é o arrebatamento secreto, ninguém verá. A igreja simplesmente sumirá, num abrir e fechar de olhos. A segunda vinda em glória, ela é visível, a segunda fase. A primeira fase, que é secreta, ninguém verá. A segunda fase, todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Então há comparação entre a primeira fase e a segunda fase da vinda de Cristo. Cristo voltará em duas fases. A primeira fase é secreto, a segunda fase, todo olho verá. A primeira fase, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 40 ao 44, o jugo desigual que haverá durante esse período vai fazer com que uma pessoa que serviu a Deus seja arrebatada e a outra fique. Uma pessoa, e aí os exemplos vêm, 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado, 2 estarão na cama, um será levado, outro deixado. Então é a referência usada para explicar que o arrebatamento será também para mostrar a diferença entre o joio e o trigo. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, sem sentir nenhuma penalidade, porque a grande tribulação será o juízo de Deus derramado sobre os ímpios, o juízo de Deus derramado sobre aqueles que não aceitaram a palavra de Deus. Então, como em Mateus 24 também fala, acerca da vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que ele virá. Esses são os versículos utilizados pelo pré-tribulacionismo para defender que a igreja não passará pela grande tribulação. E você acredita nisso? É claro. Você acredita que a igreja passará pela grande tribulação ou não passará? Deixa aí seus comentários, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, só apertar o botão aí, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Com seu like, com a sua inscrição, que nós faremos esse canal melhorar, crescer e Deus a cada dia abençoar a minha e a tua vida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.